Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, gente, eu vou relembrar para vocês aqui. Quer ter uma oportunidade bacana de divulgar o seu negócio, serviço e empresa, seja você autônomo ou dono de um pequeno ou grande negócio? Estamos com uma oportunidade muito bacana. Aqui no podcast, a gente vem crescendo a cada dia, estamos formando uma grande comunidade que vem ouvindo o podcast diariamente. Isso faz com que você tenha uma oportunidade bem bacana de divulgar o seu produto, serviço ou empresa aqui no podcast, aumentar as suas vendas, aumentar o seu público, fazer com que sua marca fique conhecida. E o que é ainda melhor é que o episódio fica para sempre no podcast. Então, sempre que a gente receber novos ouvintes, a sua marca, produto ou serviço vai ser conhecido e reconhecido por novas pessoas, o que acaba sendo um investimento a longo prazo. Então, aproveite que a gente está com diversas ofertas e se você quiser aproveitar também para fechar pacotes para momentos especiais, como Dia dos Pais, final de ano, entre outras coisas, é só você entrar em contato comigo através do Instagram do Bora Começar Podcast ou através do e-mail. Agora, as propostas de parceria e divulgação deverão ser encaminhadas para o e-mail boracomeçarpodcast11 em numeral @gmail.com. Eu aguardo por você para que a gente possa fechar uma linda parceria e divulgação aqui no podcast. Então, bora começar? Então, o Diogo ele quer a opinião de vocês a respeito dessa história, porque ele tem muitas dúvidas e ele queria saber a opinião de todo mundo aí, além da minha, que eu já passei para ele. Bom, o Diogo, ele é um cara que toda a vida ele trabalhou muito e ele trabalha desde cedo. Desde os 14 anos, ele aprendeu aí a profissão do pai dele de ser marceneiro e tudo mais. E ele sempre trabalhou e se dedicou aí muito nessa profissão. E com o tempo, ele começou a fazer uma faculdade e ele se tornou engenheiro. E aí, gente, estava tudo muito maravilhoso, tudo muito bem. E ele conheceu a Fabiola. Quando ele conheceu a Fabiola, ela trabalhava aí numa agência bancária. E ela já tinha um cargo ali bem posicionado no mercado, onde ela não era ainda uma gerente, mas ela também não era escriturária, então ela estava aí no meio termo do emprego dela. E ao longo desse momento que os dois começaram a namorar, os dois faziam planos, né? Estavam ali se conhecendo, mas já tinha ali aquela expectativa, aquele amor muito grande que cresceu entre eles e tudo mais. E, com isso, eles foram fazendo os planos de casar. E aí, ele, com o trabalho de engenharia, ele já tinha se formado e tudo mais, ele começou a fazer bastante hora extra e trabalhar muito, né, para poder garantir com que ele tivesse uma boa renda e fazer projetos. E, além de trabalhar em uma empresa, ele também fazia projetos por fora para poder ganhar um dinheiro extra, então ele sempre trabalhou até mais tarde. E a Fabiola, ela também sempre trabalhou muito. Então ela se dedicou aí bastante à profissão dela, né, com aquele intuito ali de crescer. Os dois juntaram a grana, casaram, deram entrada ali em uma casa, cada um tinha o seu próprio carro, né? Enfim. E aí, a Fabiola, ela começou com os planos de engravidar. E aí, ela começou com aquele plano de engravidar, como que seria e tudo mais. Só que, de repente, ela começou a analisar alguns pontos relacionados a ter um filho agora, a se tornar mãe, né? E a começar ali com uma nova fase na vida dela. E ela decidiu que, como ela ainda era muito nova, que ela queria esperar um pouco mais, porque ela queria aproveitar mais tempo da vida de casado, queria aproveitar para viajar mais, enfim. E aí, durante esses anos, a Fabiola, ela foi crescendo ali dentro daquela agência bancária. Então, ela foi crescendo, né, se tornando gerente, até ela se tornar uma gerente de uma agência.
Como ela se tornou gerente, ela começou ali a ter que se dedicar um pouco mais de tempo, né? Ia chegar mais tarde em casa, enfim. E isso nunca foi um problema para o Diogo, porque ele também sempre chegou mais tarde em casa. Só que há um tempo atrás, a Fabiola, ela chegou perto do Diogo e ela disse para ele que ela estava insatisfeita com o trabalho, que ela estava sendo ali muito cobrada e ela tinha que cobrar de outros colaboradores e ela não estava se sentindo bem naquele trabalho. E ela tinha deixado de ter brilho nos olhos, que ela achava que ela não queria mais trabalhar ali. E aí o Diogo, ele deu aquele primeiro apoio para ela e falou que se ela quisesse sair, onde ela quisesse trabalhar, ele iria apoiar. E aí a Fabiola, ela fez um acordo, né, nessa agência, né, ela fez um bem bolado lá e acabou conseguindo, né, sair com os direitos dela. Foi uma demissão, mas foi muito tranquilo e aquela coisa toda. Enfim. E aí, nos primeiros meses, como ela estava recebendo a parte dela, o direito dela, ela decidiu que ela ficaria mais em casa, que ela ficaria tranquila. E nesse tempo que ela começou a ficar em casa, ela começou a fazer algumas pesquisas, se interessou muito pelo mundo digital, de realizar vendas digitais, esse tipo de coisa. Coisa que ela conseguiria fazer de casa. Então, ela chegou perto do Diogo e falou com ele: "Olha, Diogo, eu tô me encontrando em uma outra plataforma. Acredito que eu consigo ganhar o dinheiro trabalhando dentro de casa, de home office. Isso vai contribuir para que eu mesma consiga ajeitar a casa, passar mais tempo em casa, me dedicar mais ao lar. Quando você chegar, vai ter uma comida quentinha, caseira pronta. E eu acho que é isso que eu me encontrei." Então, ela começou ali a trabalhar daquela forma. E com o tempo, depois de alguns meses, ela começou ali a tirar quase que a mesma coisa que ela tirava na agência bancária, todos os meses. E foi crescendo, tem mês que é um pouco mais, tem mês que é um pouco menos. E o Diogo começou a chegar em casa, a casa limpa, a comida pronta. E teve um dia que o Diogo, ele passou mal ali no trabalho e ele chegou mais cedo em casa. E quando ele chegou mais cedo em casa, não era ali horário de almoço, nem nada do tipo, era uma parte da tarde, mas, né, ele ainda estaria trabalhando nesse horário. A Fabiola, ela estava deitada, vendo TikTok, alguma coisa, e ele questionou: "Oxe, não tá trabalhando, né?" Ela falou: "Não, eu coloquei a plataforma para vender sozinha e tô descansando aqui um pouco. Não sabia que você ia chegar mais cedo." Aí ela levantou, fez um café, os dois tomaram café. Ela deu remédio, cuidou dele. Mas ele ficou com uma sensação estranha, né? E logo depois ela voltou, deitou do lado dele e ele disse: "Você não precisa trabalhar?" E ela disse para ele: "Não, existem algumas mensagens que eu coloco para disparar e acontece de forma automática. E eu vou respondendo depois. E se chega alguma coisa muito urgente, chega a notificação no meu celular. Então eu consigo ver aqui, eu consigo te dar atenção." Só que o Diogo, ele sempre foi workaholic, que é aquela pessoa doida por trabalho, né? E a sensação estranha que ele teve é que ele tem a impressão que a Fabiola, hoje em dia, ela não tá tendo aquele trabalho, aquele esforço, né? Que ela tá ali meio que mais tranquila dentro de casa. Tá fazendo tudo direito dentro de casa, né? Tudo correto. Ela sempre foi uma esposa muito boa e muito coerente naquilo que ela fazia, naquilo que ela faz. Só que o Diogo, ele não tem coragem de dizer isso pra ela, mas ele tem um incômodo que ele não sabe dizer por quê, mas pelo fato de ela ter muito tempo livre. Mesmo ela recebendo o mesmo valor, mesmo ela trazendo tudo de bom e de melhor para dentro de casa,
ele acha que ela tem muito tempo livre e que ela poderia estar trabalhando mais, fazendo algo a mais. E aí ele chegou a ter uma conversa com ela e falar, né, sobre o currículo dela, para ela não ficar muito tempo fora do mercado, para que o currículo dela não fique velho, vamos dizer assim. E para esse trabalho ela precisou fazer um CNPJ, enfim, aquela coisa. E ela explicou para ele, falou: "Olha, eu não acho que meu currículo vai ficar velho no mercado, porque eu posso explicar isso, né, que eu comecei a ser autônoma e tudo mais, mas tá dando muito certo. Então eu tô conseguindo tirar uma renda aqui pra mim e tá tudo tranquilo." E aí ele questionou mais algumas coisas, e aí ela conversou com ele. Ela falou: "Olha, quando eu estava trabalhando dentro da agência, uma das coisas que me fez ficar e pensar sobre o trabalho, sobre adiar um pouco para ser mãe, primeiro, eu não estava tendo tempo para poder me dedicar nem a mim, quanto mais a uma criança. E isso ficou martelando na minha cabeça e depois de um tempo, de tanto eu trabalhar, eu comecei a dar algumas crises de ansiedade no trabalho. Antes de eu sair no trabalho, eu me tranquei no banheiro um dia e fiquei chorando lá dentro, até que uma das funcionárias me encontrou. E desde quando eu saí, eu tô me sentindo melhor, eu tô fazendo terapia. E o Diogo sabia disso, né, desse acompanhamento terapêutico. Ela falou pra ele que tinha parado de tomar os medicamentos dela pra ansiedade e que ela estava se sentindo bem e que ela estava só esperando ela se estabilizar um pouco mais, que ela iria ali começar na tentativa junto com ele de engravidar, porque ali ela ia conseguir ser mãe, se dedicar ao filho, passar mais tempo em casa e tudo mais. O Diogo, ele não abriu isso pra ela, mas ele mandou mensagem aqui por conta disso mesmo, por conta desse desabafo e querer saber a opinião de outras pessoas. Ele não sabe por que tá se sentindo assim, ele tá mal por estar se sentindo dessa forma, porque não existe um motivo assim, né, que a esposa dele é uma pessoa ruim ou algo do tipo, mas ele tem a sensação de que ela poderia estar fazendo mais, poderia estar trabalhando mais, poderia estar fazendo mais por eles e tal. Só que não tá faltando nada, as contas estão sendo pagas, né? Tudo tá no mesmo jeito, gente. Desde quando ela saiu ali da agência bancária, ela continua pagando a parte dela da casa, as contas que é a parte dela, enfim. Ela continua pagando da mesma forma. E ela começa, né, a falar com ele, planejar sobre viagens, que ele poderia pegar uns dias, que ele já tem férias vencidas e ele ainda não tirou. E ele tá se incomodando por esse tempo livre que ela tá tendo enquanto ele tá trabalhando muito. E essa é a questão dele. Se ele tá errado, o que que ele deve fazer, qual que é o problema nessa situação toda, se ele tá muito errado de estar pensando dessa forma. E agora eu trago a minha opinião. Eu falei pro Diogo sobre isso, e isso é até comum de acontecer, de pessoas que trabalham muito, quando vem uma pessoa que trabalha um pouco menos, de forma menos acelerada, ganhando o mesmo que ele, ou um pouco menos, mas que a pessoa tá tranquila com aquilo, a pessoa se incomoda, né? Às vezes dá a impressão que a pessoa não tá correndo atrás dos objetivos dela, mas pra pessoa é aquilo, ela tá bem daquela forma. E aí foi o que eu conversei com ele. E eu penso assim, não teve nenhum tipo de queda financeira para eles. Eles estão bem financeiramente, eles estão conseguindo, inclusive, juntar dinheiro. Eles têm o próprio carro, têm a casa, não tem nada assim de grande coisas que eles desejam comprar que eles já não têm, que são as coisas básicas de casa, gente, mas assim, tá tudo muito tranquilo, sabe? Tem ali a conta do celular paga, uma boa televisão, aplicativos e streamings para poder assistir as coisas na TV, pagam aí aplicativos de música. Sim, sabe? Tem uma casa tranquila, eles moram numa casa, né? Moram numa cidade
aí de porte médio, tem uma estabilidade financeira e tem planos de saúde. Então, assim, eles estão bem melhor do que a maioria das pessoas que residem no Brasil hoje e pessoas que às vezes trabalham aí 12 horas por dia, né? O que eu acho que acontece é que a sociedade, ela acostumou e o próprio capitalismo, ele traz aquela frase que o trabalho enobrece o homem, né? E aí, gente, eu digo pra vocês, é muito uma questão de sociedade mesmo, daquilo que foi implantado na gente de acreditar que a gente tem que trabalhar muito e viver pouco. E não é assim que as coisas funcionam, principalmente porque a sua esposa, Diogo, ela falou pra você, ela verbalizou que ela estava tendo crises de ansiedade dentro do banheiro enquanto ela trabalhava naquele lugar. E eu já trabalhei em instituição financeira e eu sei como que é a pressão lá dentro. Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que não se adapta. E a sua esposa falou isso pra você e ela tá cuidando do lar, ela cuida de você, fez ali um café quando você chegou, né? Faz a comida pra quando você chegar, você jantar, vocês terem o que fazer. Eu acho que na verdade o que tá te incomodando em ver ela desse jeito é porque você acha que a pessoa ela só tá totalmente bem se ela estiver trabalhando exacerbadamente, até a exaustão. E isso é muito errado, a forma que a nossa sociedade hoje enxerga o trabalho. Você só tá trabalhando se você chegar à exaustão, né? Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado, a gente precisa realmente verificar melhor sobre os nossos pontos relacionados a trabalho. Eu acho, Diogo, que você precisa de terapia para entender melhor sobre isso, sobre essas questões. Talvez você mesmo tenha a necessidade de diminuir um pouco a velocidade, realmente faça planos de viagem com a sua esposa, porque a vida não é só trabalhar. Eu acho que existe toda um encantamento e uma fantasia que a sociedade põe, que de frases, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Como se uma pessoa que fizesse trabalho de turno, por exemplo, que acorda tarde, é uma pessoa preguiçosa. Existe muito isso na sociedade, achando que a pessoa ela só trabalha muito se ela acorda cedo, vai até mais tarde e dorme e no outro dia acorda cedo de novo. Gente, a vida é muito mais do que isso, tá? A vida, às vezes, ela passa e quando a gente perde alguém próximo ou quando a gente não tá bem de saúde, é que a gente percebe o quanto nós somos frágeis, o quanto a vida passa sem a gente ver e que muitas vezes a gente deixou todos os nossos planos, tudo aquilo que a gente tem, que a gente imagina, para poder ali ficar trabalhando. A custo de quê? Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Isso é a realidade. Mas se você tem uma condição de diminuir a velocidade, de olhar mais para o que está acontecendo ao seu redor, de aproveitar mesmo a vida em si, por que que você tem que ficar trabalhando que nem um doido, né? Ser aí um workaholic dá problema, dá crise de ansiedade e, enfim, eu acho que isso precisa ser mais analisado, né, com relação a isso, porque eu acho que a gente, muitas vezes, a gente olha muito, né, para essas questões como uma grande problemática, sendo que a vida ela não precisa estar aí no 2.0. Ela pode estar no 1.0 e a gente está vivendo tranquilo, sem toda essa agitação. Eu acho que o Diogo ele precisa realmente de terapia e se entender também. E quem sabe ele mesmo desacelerar, né? Sobre isso, entender de onde está vindo essas raízes, esse incômodo dele. E é isso. Deixa a opinião de vocês no Telegram, lá no Instagram. E
Eu vou ficando por aqui. Comente também nas plataformas de áudio que tem a opção de vocês deixarem os comentários de vocês para mim, que eu vou estar lendo, respondendo. Enquanto vocês me ouvem, podem me marcar no Instagram, porque eu reposto todo mundo que tá me marcando. E é isso, gente. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!